fora da sala de aula, mas nem tanto. O nosso papo hoje é com Andréa Serrão, professora que há 5 anos decidiu enveredar para cá, para as bandas da Princesa do Mearim, para ensinar no IFMA Campus Pedreiras. Durante o nosso papo, Andréa fala da sua atuação dentro e fora de sala de aula. Ela desconstrói críticas e cobranças de conduta, mas principalmente, ela fala da importância da sua profissão para o seu desenvolvimento pessoal. Confira! Andréa, você é educadora e um pouco mais. Conta pra gente quem é a Andréa fora da sala de aula. Eu sou a Andréa que gosta de gente, que gosta de socializar, gosta de bichinho, gosta de interagir, gosta de sempre... Assim, eu não paro, é a pessoa que não para um momento, mas sempre buscando assim, dar o melhor de mim para as pessoas, para minha família, né? E acaba que a gente, como trabalha com jovem, mesmo fora da sala de aula, a gente acaba tendo, né, um contato pelas redes sociais. Então eu digo assim que eu seria a Andréa muito próxima das pessoas. E sobre a docência, o que ser professora representa na tua formação pessoal? Como eu sempre digo, toda formação, principalmente em ciências humanas, ela é uma formação política. E quando eu chamo e falo política, não no sentido só partidário, porque partidário ele tem o seu lugar, né, como eu sempre digo, mas a professora Andréa, como agente histórica e política, é de entender e ajudar as pessoas a entenderem o seu lugar social, histórico, fazer com que as pessoas compreendam a forma como elas podem somar na vida das outras pessoas, né, viver em sociedade de forma respeitosa, de forma a interagir e cada um entender o seu lugar, né, assim, de forma a celebrar essa diferença, a diversidade, né. Então eu entendo que o meu papel também ele passa por isso, né, de ajudar as pessoas a se enxergarem e enxergarem o outro. Quem te conhece sabe que você indiscutivelmente tem um protagonismo não só dentro da sala de aula, como fora, né, nas redes sociais que a gente acompanha. E há umas semanas você recebeu certas críticas por comportamentos pessoais teus, pelo simples fato de você ser professora. Como que você lida com essa cobrança de conduta? Como você recebe isso? Bom, como a minha psicóloga já diz, né, que terapia é vida, ela diz assim, quem tem que lidar com essas expectativas são os outros, né? Então eu sempre falo também para os meus estudantes, gente, existem as expectativas que são sociais, elas são reais, e lógico que a gente não vai ignorá-las, porém a gente sempre tem que saber da nossa verdade, saber da nossa prática, né? Então a crítica ela sempre virá, né? Eu digo assim, sempre critica de fato quem não faz muito, porque se tivesse o tempo para trabalhar não estaria fazendo essa vigilância da vida alheia. Então assim, eu entendo que todas nós, independente da posição que assumimos, principalmente quanto mulheres, a gente pode ser e fazer o que a gente quiser, quando quiser, sermos o que quisermos ser, né? Então não é nada que eu faça no meu privado, com certeza não desabona a minha conduta no público, que vai influenciar a minha forma como eu me porto, a forma como eu trabalho, né? Eu sempre digo assim, nessa oportunidade, ninguém observa o nosso dia a dia, né? O cotidiano que muitas vezes a gente chega de manhã, 8, 7 horas da manhã e sai 10 horas da noite, né? Ninguém observa esse lado da nossa dedicação exclusiva, né, à educação, ao Instituto Federal, mas para criticar, para falar algo que nem é do campo do público, né, que é do campo do privado, sempre há quem tente, só tenta, né, fazer alguma interferência ou falar alguma coisa para tentar minar a nossa posição que é política, que é pública, mas que ela é sempre social. Por isso que a gente se importa por um lado, no sentido de problematizar as situações, mas a gente não considera, não leva, como eu digo, leva pro coração, porque a gente sabe da nossa conduta e da nossa prática. Você acha que essa cobrança, né, de conduta, ela pesa mais pelo fato de você ser mulher
Ai, demais. Então, é muito difícil, né, às vezes, nós, enquanto mulheres, atingirmos determinados papéis, né, determinadas posições sociais. E além de professora, né, e atualmente à frente da direção de ensino do Instituto Federal, do Campus Pedreiras, a gente acaba sendo mais alvo, né? Quanto mais a gente se destaca, é lógico que a gente chama mais atenção e sempre há essas críticas. Então eu acho que é uma forma de resistência, né, de a gente ocupar e assumir os papéis que a gente queira e puder, né, com muita competência, mas assim, relevando e deixando de lado, de fato, quem não contribui nada e quem de fato só tenta minar a nossa história, mas não consegue, porque nós somos mulheres e sabemos do nosso valor, sabemos da nossa luta, que não é de agora, então a gente luta por essas, por mim, por você, por todas as mulheres que virão, que hoje são meninas, com a oportunidade de serem o que querem. Há quanto tempo você leciona no Instituto Federal do Maranhão, Campus Pedreiras? Bom, no IFMA, aqui no Campus Pedreiras, há 5 anos. 5 anos e alguns meses. Mas assim, na docência, desde 2010. Então já faz 12 anos, né, que eu tenho essa experiência de sala de aula. E aqui na cidade, né, no Campus Pedreiras, 5 anos. Muita gente tem a imagem do professor, e às vezes muito disso foi criado pelo próprio professor, de uma pessoa que a gente deve temer, de uma pessoa inquestionável dentro da sala de aula. Você busca desconstruir isso? Como é o seu relacionamento com os alunos em sala de aula? Pois é, as pessoas confundem muito a relação do professor com a figura assim de uma autoridade beirando o autoritarismo, e não é isso. É lógico que a gente assume uma posição de autoridade, mas não quer dizer que a gente seja superior, não é isso, né? A gente ocupa papéis diferentes. O que a gente sempre precisa é instruir os nossos alunos a entender cada um o seu lugar, o seu papel, o que é público, público, privado, privado, né? A gente tenta se aproximar, até porque, por exemplo, eu que sou professora de sociologia, tentar com que tudo aquilo que eles aprendem em sala de aula faça sentido na vida prática, né? Então acaba que a aproximação ela é parte integrante do processo pedagógico. Então eu sempre entendo o outro, o nosso estudante, a nossa estudante de forma humana, né, próxima, lógico, com devido cuidado e respeito, né, aquela estima, como eu digo assim, é um amor, é um carinho filial que a gente tem, como se fosse, né, um filho, uma filha, mas no sentido de cuidado, né, de fazer o melhor que puder para instruir essas meninas, jovens, rapazes a serem pessoas que fazem diferença onde estiverem. Muita gente pensa também que professor não tem vida fora das paredes, né, da escola. Que características da Andréa, características pessoais tuas, tu faz questão de levar para dentro da sala de aula? Eu acho que essa alegria. Eu me considero uma pessoa muito alegre e dinâmica. Então, eu sempre tento trazer esse dinamismo, essa alegria de forma assim, mais leve mesmo, porque eu sei que tem um momento que a gente precisa trabalhar a teoria, a gente faz articulação com a prática, com a convivência, a sociabilidade, mas quando a gente faz essa aproximação com o nosso estudante, eles até sentem até mais vontade de querer aprender, né? Então eles se sentem próximos e por isso mais confiantes, até a forma de expor as dúvidas, eles não ficam tão intimidados, né? Então perguntam, falam mais, participam. Então quando a gente traz essas características de alegria, de dinamismo, de proximidade dentro de um certo limite, lógico, a gente acaba promovendo também que o processo de aprendizagem ele seja otimizado. Agora uma pergunta mais política, né? Atualidade. Governo Bolsonaro e educação, que avaliação você faz? Infelizmente a gente não pode ter o melhor dos indicadores, né? Infelizmente a gente viu que nesse período de 4 anos já praticamente, a educação pública principalmente, né, que é o papel, o lugar que a gente ocupa, sofreu um grave desmonte. A gente lembra lá até meados de 2018, um pouco às vésperas da eleição, né, do pleito mais recente, onde houve aquele sistema aquele mecanismo de vigilância, né, de professores e professoras sendo filmadas em sala de aula, né, burlando o sentido de cátedra, né, que a gente tem. Então, assim, infelizmente a gente não percebe avanços, muito pelo contrário, né? Então, assim, toda forma que incita desrespeito, ódio, que é tudo aquilo que a gente vai de encontro, né, principalmente em sociologia, tentar ver o respeito, a alteridade, né, o viver melhor em sociedade, a gente viu o oposto nesse período. Então, além de professora e como gestora, a gente sente muita dificuldade até às vezes de promover atividades para além da sala de aula, porque tudo demanda recurso. E aí não tem recurso, está limitado, está contingenciado. Então a gente não apenas sofreu uma
uma barreira, mas até um prejuízo, né, em relação na ordem dos investimentos e até na ordem do respeito, né, à profissão, as próprias universidades que formam também, né, como os institutos federais formam novos docentes. Então, infelizmente, o saldo ele foi bem negativo. Você ministra disciplina de Sociologia, né? Sociologia. Qual a importância da Sociologia em todo esse cenário político, social, cultural que a gente vive atualmente? Então, eu digo assim, que falar de Sociologia é falar de vida, né? Então, eu sempre passo e provoco muitos meus estudantes de dizer assim, não importa a formação que vocês tenham, independente das posições que vocês assumam ou com quem vocês se relacionam, tentem sempre buscar o respeito, né, reconhecer o outro no seu posicionamento, no seu lugar de fala. Então, assim, respeito eu acho que é a ordem máxima, principalmente em tempos que a gente vive agora. Então, falar de Sociologia é falar de bem viver, né, entender que os fenômenos eles são sociais, que aquilo que atinge o outro também me atinge. Então, o problema que, por exemplo, mais recente a gente falou agora no Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção ao suicídio, a questão da saúde mental. Então, não é uma questão individual, é uma questão que é pública, né, é uma questão que é política, que é social. Então, quando a gente trabalha em Sociologia questões da ordem do grupo, a gente promove, né, formação de pessoas mais reflexivas, engajadas, não só consigo, com a sua trajetória, mas com todo, né, com o grupo, com o social. Perfeito. Para finalizar, qual foi o sentimento de você receber o título de cidadã pedreirense? Eu acho que até agora sim eu ainda não... Às vezes parece dizer, gente, foi isso mesmo que aconteceu? Porque eu sei que infelizmente, eu vou dizer assim, tem às vezes pessoas que se utilizam das posições que têm só para um mero esquema de poder, esquema de vangloriação, vou dizer assim, né? E para mim receber esse título de cidadã pedreirense foi uma lisonja das mais nobres que eu já recebi na minha vida, além da própria formação enquanto docente, porque é reconhecer que no lugar onde eu estou eu posso e tenho feito a diferença positiva. Então eu tenho sido, além de ter já morar na cidade, né, eu escolhi Pedreiras como, né, lugar, cidade para trabalhar e para viver. Então assim, eu me senti eternamente assim infinitamente grata por esse reconhecimento que eu já sentia na prática, né? Não apenas pelos gestores da educação, até gestores públicos e também pela escola. Então, para mim foi algo assim que eu não imaginava, e até no discurso eu me emocionei muito, porque a gente falava, o tema daquela sessão foi muito falar de educação, né? Como a educação básica muda vidas, muda olhares, muda trajetórias para melhor, né? Então para mim foi uma honra, né, ser reconhecida simbolicamente como cidadã pedreirense. Então eu espero sempre honrar esse título, né, fazendo o meu melhor e continuar a me dedicar para fazer dessa sociedade, dessa cidade, do entorno, né, uma sociedade mais justa, equânime, que pense a educação pública com excelência, como o Instituto Federal sempre pensa, né? Então é isso, gente. Agradecer a Andréia por nos receber e aceitar o nosso convite. Que outras entrevistas venham. Assim seja. Espero e estou aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho e pelo reconhecimento. Então é isso, gente. Outras entrevistas vocês acessam em opedreirense.com.br.